Existe uma palavra sendo liberada agora. Deus está trazendo cura para tua mente, paz para dentro da tua casa. Toda inquietação vai se calar. Tudo que não vem dele tá perdendo força nesse momento. Tinha algo fora do lugar que ninguém sabe explicar. Um peso dentro do ambiente, difícil até de ficar. Olhares cheios de distância, palavras sem direção. E dentro de cada um cansaço no coração. Mas algo começou a mudar, sem barulho, sem pressão. Uma presença tomou espaço, trazendo outra direção. O clima foi ficando leve, sem ninguém perceber. E uma paz inesperada começou a aparecer. Não foi conversa, nem esforço, nem decisão de alguém. Foi Deus entrando na casa e mudando tudo também. Toda palavra lançada contra tua casa perde força agora. Deus está estabelecendo paz onde antes havia guerra. Minha mente desacelerou, o medo começou a sair. Os pensamentos confusos já não conseguiam insistir. Era como se um silêncio trouxesse solução. E no lugar da pressão nascesse uma direção. Aquilo que era ferida começou a cicatrizar, sem precisar expor tudo. Deus começou a tratar. E onde havia distância, veio aproximação. Porque quando Deus entra, Ele toca o coração. E quando eu nem esperava, tudo começou a alinhar. Era Deus dentro de tudo, começando a restaurar. Hoje o ambiente é outro, já dá pra perceber que existe algo diferente que não dá pra esconder. Nada ficou pesado nem difícil de viver, porque Deus trouxe equilíbrio e fez tudo renascer. Aquilo que era conflito já não domina mais, porque Deus estabeleceu um tempo novo de paz. Minha casa foi tocada, minha mente também. E o que antes era guerra, hoje não volta mais. Amém. Existe uma palavra viva sendo liberada aqui. Cura pra tua história e paz pra dentro de ti. E tudo que foi quebrado começa a se alinhar. Porque quando Deus declara, nada pode impedir de mudar. Recebe isso agora. Paz na tua casa, cura na tua mente. Deus já está fazendo e vai continuar. Deus está entrando na tua casa agora, trazendo cura, trazendo paz. Toda inquietação está cessando, toda dor está sendo tratada. Existe um agir de Deus acontecendo nesse momento. O ambiente estava pesado,
difícil até de ficar. Palavras que machucavam, sem ninguém conseguir mudar. A mente cheia de ruído, sem descanso pra pensar. E o coração cansado, sem saber como acalmar. Mas algo começou a acontecer, sem ninguém explicar. Uma presença diferente começou a habitar. O que antes era tensão foi começando a ceder, e uma paz tão profunda invadiu todo o ser. Não foi esforço humano, nem algo pra entender. Foi Deus trazendo cura, sem ninguém perceber. Toda palavra de dor perde força agora. Deus tá restaurando tua casa, tua mente, tua vida. Aquilo que era conflito foi perdendo o lugar, e o que antes era peso começou a aliviar. Até o silêncio mudou, já não era mais igual, porque Deus estava agindo de forma sobrenatural. Minha mente desacelerou, eu consegui respirar. Os pensamentos que feriam começaram a se calar, e uma calma diferente veio pra permanecer. Como quem encontra abrigo e aprende a viver. E quando eu nem esperava, algo começou a mudar. Era Deus dentro da casa, começando a restaurar. Hoje o ambiente é outro, já dá pra perceber que onde Deus entra tudo começa a viver. Nada ficou como antes, mas tudo ficou em paz, porque quando Deus transforma, Ele muda tudo que faz. E aquilo que era ferida já não domina mais, porque Deus trouxe cura, estabeleceu a paz. Minha casa foi tocada, minha mente também. Aquilo que era caos já não permanece mais. Amém. Existe uma palavra liberada sobre tudo que é teu. Paz onde havia guerra, e cura onde doeu. E mesmo que ainda não veja, você pode confiar, porque quando Deus decreta, nada pode impedir de chegar. De chegar. Recebe paz na tua casa, recebe cura na tua mente. Deus já começou, e ninguém pode parar. Fique em silêncio um instante. Percebe isso? O que estava acelerado já não corre do mesmo jeito. Existe um cuidado de Deus passando por aí agora, tocando que ninguém via. Tinha dias que eram longos, difíceis de atravessar. Tudo parecia fora do ritmo, sem conseguir se encaixar. As palavras se perdiam, sem chegar em lugar nenhum. E o clima dentro de casa pesava em cada um. Mas algo começou discreto, sem chamar a atenção, mudando pouco a pouco toda a
começou a trazer paz. Não veio de explicação, nem de alguém intervir. Foi algo além do visível, começando a agir. Aquilo que te afligia já não domina. Deus tá cuidando de tudo. Minha cabeça encontrou pausa, como há tempos não sentia. Os pensamentos corridos perderam a correria. O que antes era pressão foi ficando menor, e no lugar do aperto veio algo melhor. Coisas que incomodavam foram saindo sem forçar, sem confronto direto, só deixando de ficar. E aquilo que era pesado já não tinha o mesmo valor, porque Deus estava tocando com cuidado e amor. Sem esforço, sem controle, tudo começou a fluir. Era Deus nos detalhes, cuidando de tudo ali. Hoje existe leveza onde antes só pesava. Os dias seguem mais simples, sem aquilo que travava. Nada prende como antes, nem aperta o coração, porque Deus trouxe descanso e mudou a situação. O que antes dominava perdeu toda a influência, porque houve um mover mudando a experiência. Minha casa ganhou calma, meu interior também. E aquilo que era carga não volta mais, amém. Tem algo acontecendo que não dá pra impedir. É Deus mexendo em tudo, sem você perseverar, que o que parecia travado começa a se soltar. Porque quando Deus se move, tudo volta a caminhar. Permanece assim, isso é Deus passando por aí. E quando Ele passa, tudo muda. Tem algo novo atravessando tua casa agora. Aquilo que te deixava inquieto começa a perder força. Teus pensamentos vão entrar em ordem. Há um toque de Deus trazendo quietude, onde só havia agitação. As horas passavam pesadas, difíceis de suportar. Tudo parecia embolado, sem conseguir desenrolar. Dentro de casa um desgaste, sem ninguém explicar. E dentro de mim um aperto que não queria cessar. Sem aviso, sem sinal, algo começou a acontecer. Uma mudança discreta começou a envolver. O que antes era conflito foi diminuindo aos poucos, e um tipo novo de calmaria foi tomando todos os cantos. Não veio de esforço humano, nem de alguém intervir. Foi um toque lá do alto, começando a agir. Aquilo que te deixava perdido já não tem mais domínio. Deus está trazendo clareza para tua vida. Minha cabeça desacelerou como nunca aconteceu. As ideias embaralhadas encontraram um eixo meu. O que antes me consumia perdeu intensidade, e no lugar da pressão
mais leve, sem aquele peso de antes. Os dias seguem mais soltos, sem conflitos constantes. Nada aprende como antes, nem aperta o coração, porque Deus trouxe descanso e mudou a direção. O que antes dominava já não tem mais lugar, porque houve um mover que veio transformar. Minha casa ficou leve, meu interior também. Aquilo que era carga não volta mais, amém. Existe algo acontecendo que não dá pra segurar. É Deus mexendo em tudo, sem ninguém precisar falar. E o que parecia travado vai começar a fluir, porque quando Deus se move, tudo volta a seguir. Fica nessa paz, isso não é coincidência. É Deus tocando tudo e ainda não terminou. Presta atenção, algo novo já começou a acontecer aí. O que estava bagunçado está sendo colocado no lugar. Tua mente está recebendo descanso. Teu lar está sendo envolvido por uma tranquilidade que não vinha de antes. O ambiente carregava excesso, tudo parecia sem eixo. Conversas que não se encaixavam e um sentimento meio estreito. Dentro de mim um acúmulo difícil de administrar. Ideias fora de ordem, sem conseguir desacelerar. Mas sem ninguém perceber, algo começou a fluir. Uma mudança silenciosa começou a interferir. O que era tensão constante foi perdendo intensidade, e um tipo novo de leveza tomou conta da realidade. Não veio de decisão, nem de alguém organizar. Foi um toque invisível começando a transformar. O que te confundia já não governa mais. Deus tá trazendo alinhamento. Minha mente encontrou pausa, como nunca aconteceu. Os pensamentos dispersos se alinharam dentro do meu eu. O que antes era ruído perdeu todo o espaço, e no lugar do excesso veio um novo compasso. Coisas que incomodavam começaram a dissolver, sem confronto direto, só deixando de acontecer. O ambiente respondeu a esse novo cenário, e aquilo que era pesado já não era mais necessário. Sem esforço, sem pressão, tudo foi se encaixar. Era Deus nos bastidores, fazendo tudo ajustar. Hoje existe fluidez onde havia travamento. Tudo segue com calma, sem aquele peso por dentro. Nada ficou confuso, nem difícil de lidar, porque Deus trouxe clareza sem precisar anunciar. O que antes dominava já não ocupa mais lugar, porque houve
organizar. Minha casa encontrou ritmo, minha mente direção. E aquilo que era excesso virou organização. Existe algo acontecendo, além do que dá pra ver. É Deus reestruturando tudo dentro de você. E aquilo que parecia fixo começa a se mover. Porque quando Deus ajusta, tudo volta a viver. Permanece assim. Isso não veio de fora. Foi Deus tocando tudo. E continua. Ei. Recebe agora um alívio que você não conseguia encontrar. Deus está visitando tua mente, organizando teus pensamentos. Esse ambiente está sendo tocado, existe cuidado chegando. Tudo que estava fora do lugar começa a se ajustar. Os dias vinham difíceis, sem pausa pra descansar. Cada coisa acumulada só fazia pressionar. Dentro da casa um desgaste, sem ninguém conseguir ver. E dentro de mim um cansaço que não dava pra esconder. Sem anúncio algo entrou, sem pedir autorização, trazendo uma leveza que tocou o coração. O que era tensão constante começou a diminuir, e um silêncio diferente veio pra reconstruir. Não veio de fora pra dentro, nem de alguém tentar mudar. Foi um agir profundo, começando a transformar. Tudo que te sobrecarrega perde força agora. Deus está trazendo equilíbrio pra tua vida. Minha mente foi soltando aquilo que me prendia, e os pensamentos confusos perderam a força que tinham. Era como um ajuste interno, difícil de explicar. Mas tudo que tava pesado começou a aliviar. Situações mal resolvidas foram ganhando direção. Sem precisar de confronto veio entendimento então. E aquilo que era distante começou a se aproximar. Porque quando Deus trabalha, Ele sabe alinhar. Tudo foi se encaixando, sem esforço pra controlar. Era Deus em cada detalhe, fazendo tudo mudar. Hoje o ambiente respira uma calma diferente. Já não existe o peso que existia antigamente. Nada ficou confuso nem difícil de viver, porque Deus trouxe ordem sem ninguém perceber. O que antes era excesso já não domina mais, porque Deus trouxe equilíbrio e estabeleceu a paz. Minha mente encontrou descanso, minha casa a direção. E aquilo que era carga se tornou libertação. Existe um agir acontecendo que não dá pra impedir. É Deus reorganizando
alívio não é por acaso. É Deus cuidando de você, da tua mente, da tua casa. Permanece. Ele ainda tá fazendo. Agora, Deus libera descanso sobre esse lugar. Toda ansiedade se aquieta. Toda dor começa a ser tratada. Há uma presença trazendo ordem, trazendo alívio. Tua casa recebe paz. Tua mente recebe cuidado. O clima tava carregado. Ninguém sabia explicar. Cada palavra soltada só fazia piorar. Olhares desencontrados, silêncios sem conexão. E dentro de cada um aperto no coração. Sem aviso algo entrou, sem fazer alarde algum, mudando o ar do ambiente, alcançando cada um. As tensões foram cedendo, como quem perde a força, e uma leveza inesperada veio ocupar a porta. Não veio de decisão, nem de alguém tentar mudar. Foi um agir invisível que começou a restaurar. Toda palavra dura perde o peso. Deus está alinhando tudo que saiu do lugar. Minha mente foi ficando mais calma sem perceber. O que antes era confuso já não queria me prender. Os pensamentos acelerados foram diminuindo então. E no lugar do barulho veio direção. Feridas antigas surgiram, mas não pra machucar, e sim pra serem tocadas. E Deus começar a curar aquilo que tava escondido. Veio à tona sem dor, porque a presença que entrou trouxe cuidado e amor. Tudo foi se encaixando sem precisar forçar. Era Deus pouco a pouco fazendo tudo se ajustar. O ambiente mudou sem ninguém perceber, mas quem sentiu por dentro sabe o que começou a acontecer. Nada ficou pesado, nem difícil de lidar, porque onde Deus habita, Ele faz tudo alinhar. O que antes era conflito perdeu espaço ali, e o que machucava tanto já não fala mais assim. Minha casa encontrou descanso, minha mente direção, e aquilo que era guerra já não tem mais lugar não. Existe um mover acontecendo, mesmo sem você notar. É Deus trazendo equilíbrio e começando a tratar. E o que parecia perdido vai se reorganizar, porque quando Deus começa, tudo volta pro lugar. Fica tranquilo, Deus já entrou, já tocou, já começou. E o que Ele inicia, ninguém
consegue parar. Deus está visitando tua casa agora. Todo o peso está sendo quebrado. Toda a confusão na mente está se alinhando. Existe cura sendo liberada. Existe paz tomando conta. Recebe isso agora. O ambiente tava tenso, difícil até de respirar. Palavras que machucavam, sem conseguir se alinhar. A mente girava sem parar, sem descanso pra pensar. E dentro de cada canto, só vontade de se calar. Mas algo entrou em silêncio, sem ninguém notar. Uma presença diferente começou a tocar. O que era agitação foi começando a cessar. E uma paz tão profunda veio pra dominar. Não foi esforço humano, nem tentativa de mudar. Foi Deus trazendo cura pra tudo se ajustar. Toda inquietação perde força agora. Deus está restaurando tua mente e teu lar. Os pensamentos diminuíram, eu consegui respirar. O que antes era tormento começou a se acalmar. Era como um cuidado que eu não podia ver, mas estava reorganizando tudo dentro do meu ser. Aquilo que era ferida começou a cicatrizar, sem precisar de palavras. Deus começou a tratar. E onde havia distância, começou a aproximação. Porque quando Deus entra, Ele cura o coração. E quando eu nem esperava, tudo começou a mudar. Era Deus na minha casa, começando a restaurar. Hoje o ambiente é leve, já dá pra perceber que existe uma paz presente, difícil até de descrever. Nada ficou como antes, mas tudo ficou em paz. Porque quando Deus visita, Ele transforma demais. Aquilo que era peso já não domina mais, porque Deus soprou cura, estabeleceu a paz. Minha mente foi tocada, minha casa também. E o que antes era guerra não permanece mais. Amém. Existe uma palavra liberada sobre tudo que é teu. Cura pra tua história e descanso pro que doeu. E mesmo que ainda não veja, você pode confiar. Porque quando Deus começa, nada pode parar. Recebe agora cura na tua mente, paz dentro da tua casa. Deus já começou e ninguém pode impedir.
Você pode até ter parado, mas Deus sabe exatamente onde te encontrar. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Eu parei sem perceber que já não queria seguir. Os passos ficaram lentos e eu comecei a desistir. O caminho perdeu sentido e eu não quis mais tentar. Tudo que eu carregava, eu resolvi deixar. E quando eu fiquei parado, sem força pra reagir, algo veio ao meu encontro, sem me deixar cair. Eu não fui atrás de nada, nem procurei solução, mas senti uma presença invadindo o coração. Sem cobrança, sem pressão, sem me forçar a mudar. Só um cuidado tão forte que me fez recomeçar. Deus vai até você, mesmo quando você não vai até Ele. Teve tempo que eu fiquei sem saber o que fazer, mas mesmo sem movimento, algo começou a acontecer. Eu não saí do lugar, mas já não era o mesmo ali, porque Deus me encontrou, mesmo sem eu ir. E aquilo que parecia pausa virou ponto de virada, porque Deus entrou na minha história quando eu não esperava nada. Ele não pediu esforço, nem exigiu perfeição, só me alcançou no silêncio e tocou meu coração. E quando eu achei que era tarde, sem chance pra continuar, algo dentro respondeu: você ainda vai levantar. Hoje eu olho diferente pra aquele tempo em mim, que eu achei que tinha parado, mas não era o fim. Nada ficou esquecido, nem perdido, sem valor. Foi Deus me encontrando ali e me cercando de amor. E aquilo que eu chamei de pausa era Deus se aproximando, sem fazer barulho algum, mas tudo transformando. Eu não fui até Ele, mas Ele veio até mim e mudou toda a história que parecia ter fim. Deus não depende do teu passo pra começar a agir. Ele sabe onde você parou, escolhe te reconstruir. E mesmo sem você buscar, Ele sabe te alcançar, porque o amor dele encontra até quem decide parar. Se você parou, não se preocupa, Deus já sabe onde você tá, e Ele vai te encontrar, e Ele vai te encontrar. Às vezes você não vence, você só não desiste, e Deus tá nisso.
na beira do caminho, sem saber pra onde ir, com o coração dividido e vontade de desistir. Os pensamentos gritavam alto, me chamando pra parar. E tudo que eu mais queria era não ter que continuar. Mas no fundo havia algo que não deixava eu ceder. Mesmo sem forças nenhuma, eu continuei de pé. Eu não tinha mais respostas, nem coragem pra tentar, mas havia uma presença me ensinando a suportar. Cada passo era pesado, cada dia uma pressão, mas algo me sustentava mesmo sem explicação. Você não continuou sozinho, foi Deus te mantendo. Teve hora que pensei que não ia suportar, mas algo dentro de mim não deixava eu parar. Não era força minha, nem vontade de lutar. Era Deus me segurando pra eu não desabar. E mesmo sem ver saída, eu continuei ali, como quem não tem escolha, mas precisa existir. E no meio desse processo, algo começou a mudar. O que antes era desespero virou motivo pra continuar. E quando eu pensei acabou, sem forças pra insistir, algo dentro respondeu: você nasceu pra seguir. Hoje eu vejo com clareza o que aconteceu comigo, que não foi minha resistência, foi Deus sendo meu abrigo. Nada me fez parar, nem me tirou do caminho, porque mesmo quando eu quis desistir, Ele permaneceu comigo. E aquilo que parecia limite era só mais uma fase, Deus me ensinando a permanecer. Mesmo quando tudo quase eu não venci naquele momento, mas também não desisti, porque Deus me sustentou. E foi assim que eu segui. Nem sempre é sobre vencer, nem sempre é sobre chegar. Às vezes é só permanecer e deixar Deus te guardar. E mesmo quando parece pouco, continuar já é vitória, porque quem não desiste com Deus ainda vai ver a glória. Se você ainda não desistiu, já é prova que Deus está te sustentando. Continua. Nem sempre você vai sentir, mas Deus continua cuidando. Eu acordei sem emoção, sem vontade de falar, como se tudo por dentro tivesse deixado de estar.
Nada fazia sentido, nem tristeza, nem alegria. Só um vazio constante, tomando conta do dia. E quando até sentir faltava, sem reação pra existir, algo dentro permanecia, me fazendo prosseguir. Eu não tinha mais respostas, nem perguntas pra fazer. Era como andar no nada, sem saber o que é viver. Mas mesmo sem sentimento, eu continuei ali, como alguém sendo sustentado, sem entender o que senti. Falta de sentimento não é falta de Deus. Teve dia que pensei que tinha me perdido de vez, que não havia mais nada que eu pudesse refazer. Mas algo dentro resistia, sem emoção mais real. Era Deus mantendo aceso um propósito essencial. Eu achei que era vazio, mas era pausa em mim. Deus me segurando em silêncio, pra eu não chegar ao fim. Nem tudo precisa ser sentido pra ser verdadeiro assim, porque mesmo sem sentir nada, Ele ainda estava em mim. E quando eu não percebia nem motivo pra insistir, algo dentro me dizia: você ainda vai seguir. Hoje eu entendo melhor o que aconteceu ali, que até na falta de tudo foi Deus cuidando de mim. Nada foi ausência completa, nem abandono real. Foi Deus me sustentando num processo espiritual. E aquilo que eu chamava de vazio era descanso interior. Deus silenciando tudo pra eu ouvir o seu amor. Eu não precisei sentir pra saber que Ele estava, porque mesmo no silêncio minha vida Ele guardava. Nem todo cuidado vem com emoção ou sensação. Às vezes Deus trabalha na mais pura quietidão. E mesmo sem perceber, você pode confiar, porque quem é sustentado por Deus nunca deixa de caminhar. Se você não tá sentindo nada, não se assusta. Deus ainda tá aí, cuidando de tudo. Quando tudo parece vazio, Deus ainda está ali, te sustentando. Oi. Eu olhei ao meu redor e não vi saída alguma. Tudo parecia parado, sem resposta nenhuma. Os dias eram iguais, sem direção pra seguir. E dentro de mim um vazio, difícil de definir. E quando tudo ficou sem cor, sem sentido pra continuar, algo dentro permaneceu, me fazendo não
parar. Eu não tinha mais planos, nem vontade de tentar, mas havia uma presença me ensinando a caminhar. Mesmo sem ver resultado, eu continuava ali, como quem anda no escuro, sem saber onde vai cair. O nada que você sente não é a ausência de Deus. Teve momento que pensei que não ia suportar, mas algo dentro insistia pra eu continuar. Não era a força que eu tinha, nem coragem de lutar. Era Deus me sustentando, sem eu conseguir notar. E no meio do vazio, eu comecei a entender que nem tudo precisa fazer sentido pra Deus acontecer. O que parecia ausência era cuidado em mim, porque mesmo no silêncio Ele não me deixou no fim. E quando eu já não via nada, nem motivo pra insistir, algo dentro me dizia: você ainda vai seguir. Hoje eu olho pra trás e vejo o que aconteceu, que até no meio do nada foi Deus quem me manteve de pé. Nada foi completamente vazio, nem sem direção. Foi Deus trabalhando em silêncio dentro do meu coração. E aquilo que parecia nada era tudo sem eu ver, porque Deus não precisa mostrar pra fazer acontecer. Eu não parei no vazio, nem me perdi ali, porque mesmo sem sentir nada, Ele cuidou de mim. O nada que você enfrenta pode ser preparação. Deus age no invisível, formando transformação. E mesmo sem ver resposta, você pode confiar, porque quem anda com Deus Nunca deixa de chegar. Se parece que não tem nada, confia. Deus ainda está fazendo tudo. Nem todo silêncio é vazio, às vezes é Deus te ensinando a esperar. Eu parei no meio do caminho, sem saber o que fazer. Os planos ficaram distantes, difíceis de acontecer. Eu olhava pro futuro, sem resposta pra alcançar. E o tempo parecia longo, sem vontade de passar. E quando tudo ficou lento, sem motivo pra correr, algo dentro me dizia que era tempo de aprender. Eu não via movimento, nem sinais pra confiar, mas havia um cuidado me ensinando
força pra notar, mas no fundo algo novo começava a se formar. Esperar também é parte do processo. Deus trabalha nisso. Teve hora que eu quis sair desse tempo de pressão, mas algo me segurava, me ensinando paciência. Então eu não entendia o motivo de ainda estar ali, mas havia um propósito, mesmo sem eu descobrir. E no meio dessa espera eu comecei a crescer, não por ver resultados, mas por aprender a crer. O que antes era ansiedade foi virando confiança, porque Deus mudou meu ritmo e fortaleceu minha esperança. E quando eu não entendia por que tudo demorou, algo dentro me lembrava que Deus nunca se atrasou. Hoje eu vejo claramente o valor daquele tempo que parecia parado, mas estava em movimento. Nada foi perdido à toa, nem lento sem razão. Foi Deus preparando tudo dentro do meu coração. E aquilo que eu chamava atraso era cuidado em mim, porque Deus não entrega antes do momento certo. Enfim, eu não cheguei antes da hora, nem fiquei pra trás também, porque quem espera em Deus sempre chega mais além. Esperar não é perder, é aprender a confiar que mesmo sem ver nada, Deus continua a trabalhar. E quando chega o momento, tudo começa a fazer sentido, porque o tempo de Deus nunca é tempo perdido. Se ainda não aconteceu, continua. Deus está trabalhando no tempo certo. Teve um momento que você quase sumiu, mas Deus não deixou você desaparecer. Eu fui me apagando aos poucos, sem ninguém perceber, perdendo a vontade de tudo, sem saber o porquê. Os dias ficaram vazios, sem cor pra enxergar, e dentro de mim um silêncio que não queria mais falar. E quando tudo em mim dizia que era melhor desistir, algo lá no fundo não deixava eu sair. Eu não tinha mais resposta, nem motivo pra lutar, mas mesmo sem entender, eu continuei a ficar, como se algo invisível segurasse minha mão, mesmo quando eu me perdia dentro da escuridão. Você não sumiu, porque Deus te segurou. Teve dia que
eu pensei que ninguém ia notar se eu simplesmente parasse e deixasse tudo pra lá. Mas algo dentro resistia sem eu conseguir explicar. Era Deus me mantendo vivo sem deixar eu me apagar. Eu achei que era fraqueza não conseguir desistir, mas hoje eu entendo que era Deus cuidando de mim. Mesmo sem força nenhuma, algo me fez continuar, porque tinha um cuidado que não me deixava parar. E quando eu já não via nada, nem motivo pra insistir, algo dentro respondeu: você ainda vai seguir. Hoje eu olho pra trás e vejo o que aconteceu, que no momento mais vazio foi Deus quem me sustentou. Nada me deixou sumir nem desaparecer assim, porque no meio do nada Ele cuidou de mim. E aquilo que parecia fim era só um tempo de dor, porque Deus ainda tinha algo maior pra mim depois. Eu não desapareci mesmo querendo parar, porque Deus me manteve firme sem eu conseguir notar. Nem todo mundo entende o que você enfrentou, mas Deus viu cada detalhe e nunca te abandonou. E mesmo quando você não quis mais existir, foi Ele que te segurou, pra você continuar aqui. Se você não sumiu, é porque Deus decidiu te manter. Ainda não acabou. Nem tudo Deus reconstrói de uma vez. Às vezes Ele vai juntando você aos poucos. Eu me vi quebrado por dentro, sem saber como juntar os pedaços da minha história que eu deixei se espalhar. Tentei esconder as marcas pra ninguém perceber, mas dentro de mim doía, sem conseguir conter. E quando eu já não sabia como voltar a ser quem fui, algo começou em silêncio a me reconstruir. Não foi tudo de uma vez, nem fácil de aceitar, mas cada parte ferida começou a se alinhar, como quem toca com cuidado pra não machucar mais. Deus foi juntando os pedaços e trazendo um pouco de paz. Deus não ignora suas feridas, Ele trata uma por uma. Teve coisa que eu enfrentei, que eu queria evitar, mas era parte do processo que eu precisava encarar. Cada memória antiga foi difícil revisitar, mas Deus estava comigo pra me ajudar a suportar. Eu pensei que não dava mais pra reconstruir o que quebrou, mas no meio da minha dor algo novo começou. E aquilo que parecia fim virou início em mim, porque Deus trabalha em partes pra restaurar até o fim. E quando eu não entendia, porque ainda continua, algo dentro me dizia: você ainda vai se levantar. Hoje eu vejo com clareza o que antes eu não vi, que cada
nunca deixa pela metade. Ele trabalha com cuidado em cada realidade. E mesmo que seja aos poucos, você pode confiar, porque o que Deus começa, Ele vai restaurar. Se ainda não terminou, é porque Deus ainda tá juntando cada parte de você. Você não sabia, mas enquanto você aprendia, Deus estava te protegendo. Eu fui tentando do meu jeito, sem saber como acertar, entre erros e tentativas, só queria melhorar. Nem tudo saiu como eu queria, nem como eu planejei, mas mesmo nas minhas falhas, eu continuei. E no meio desse processo, sem saber o que viria, algo me mantinha firme, mesmo sem garantia. Eu não tinha experiência nem direção pra seguir, mas havia um cuidado me ajudando a prosseguir. Cada passo inseguro era parte do crescer. Mesmo sem perceber tudo, eu comecei a entender. Deus não espera você saber tudo, Ele te ensina no caminho. Teve coisa que deu errado e eu quis me culpar, mas depois eu percebi que era parte de tentar. Nem todo erro é queda, nem toda dor é o fim. Às vezes é Deus ensinando algo novo pra mim, enquanto eu aprendia, mesmo sem saber direito. Deus me guardava em silêncio, cuidando de cada jeito. Eu não vi o livramento, nem o que Ele evitou, mas hoje eu reconheço o quanto Ele me guardou. E quando eu pensei em parar, sem saber como seguir, hoje eu olho pra trás e vejo com clareza que até nos dias difíceis tinha cuidado e firmeza. Nada foi só tentativa, nem erro sem direção. Foi Deus me ensinando no meio da construção. E aquilo que parecia pouco era crescimento em mim, porque Deus usa o processo pra levar até o fim. Eu não precisei saber tudo pra conseguir chegar, porque enquanto eu aprendia, Deus me ajudou a continuar. Aprender também dói, mas faz amadurecer. E Deus usa cada fase pra te fortalecer. E mesmo sem tudo certo, você pode confiar, porque enquanto você aprende, Deus continua a guardar. Você ainda tá aprendendo, e Deus continua te guardando. Não para. Quando tudo falha, Deus continua sendo o que te mantém.
confiei em tantas coisas que não puderam me segurar. Quando o chão cedeu debaixo, eu não sabia onde pisar. As certezas se quebraram, sem aviso, sem razão. E eu fiquei no meio disso, tentando segurar o coração. E quando tudo desabou, sem ter onde me apoiar, algo firme me segurou, sem deixar eu desmoronar. Não foi plano que deu certo, nem caminho que eu tracei. Foi um cuidado invisível que nunca me deixou. Mesmo quando tudo falhou e nada fez sentido, tinha uma força constante me mantendo ali vivo. Nem tudo vai dar certo, mas Deus nunca deixa de cuidar. Teve dia que eu pensei que não ia suportar, mas algo dentro de mim não deixava eu parar. Não era força que eu tinha, nem vontade de lutar. Era Deus sendo o sustento quando eu quis me entregar. E no meio do fracasso eu comecei a entender que nem tudo que se perde é pra te fazer sofrer. Às vezes Deus permite pra te ensinar a depender e mostrar que sem Ele nada consegue permanecer. E quando eu não tinha mais nada, nem motivo pra insistir, algo dentro me dizia: você ainda vai seguir. Hoje eu olho diferente pra tudo que aconteceu, porque no meio da queda foi Deus quem me ergueu. Nada foi maior que Ele, nem erro, nem situação, porque quando tudo falhou Ele segurou minha mão. E aquilo que parecia fim virou aprendizado em mim, porque Deus transformou a dor em um novo começo. Assim eu não fiquei onde parei, nem terminei como eu tava, porque mesmo com tudo falhando, foi Deus quem me sustentava. Se tudo ao redor falha, ainda existe solução, porque Deus não depende de nenhuma situação. E mesmo quando tudo quebra, Ele continua ali, sendo força, sendo base pra você não desistir. Se tudo falhou, mas você continua, é porque Deus te sustentou.